Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desmistificar uma coisa que está super presente no nosso dia a dia, mas que, na real, age como um verdadeiro ladrão invisível. Um ladrão que drena silenciosamente o nosso suado poder de compra. Estamos falando, claro, da inflação. E para organizar nossa conversa de hoje, a gente dividiu a análise em 4 partes rápidas. Primeiro, o que é inflação, depois, as 3 causas principais, em seguida, como medimos a inflação e, para fechar, o impacto no bolso. Então, começando direto pela seção 1, o que, afinal de contas, é a inflação? De um jeito bem simples, a inflação é aquele aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços. Mas olha, o grande detalhe aqui é que não é só a etiqueta do supermercado mudando para um número maior. O buraco é mais embaixo. Nos bastidores, o que está acontecendo é que o seu próprio dinheiro está perdendo a força dele, perdendo a utilidade de troca que ele tinha antes. Olha só essa comparação, ela ilustra brilhantemente o que eu estou falando. Do lado esquerdo, você tem uma certa quantia de dinheiro no passado que enchia um carrinho de compras inteiro, tranquilo. Aí do lado direito a gente vê exatamente a mesma quantia, a mesmíssima nota, só que agora comprando bem menos coisas. Ou seja, o poder de compra vai encolhendo com o tempo e a gente quase não percebe que aquela nota de R$ 100 já não tem nem de longe o mesmo peso de antes. Entendido isso, vamos avançar para a seção 2, as 3 causas principais. Mas afinal, o que faz esse ladrão invisível entrar em ação? A inflação não acontece do nada. Existem 3 grandes motores que impulsionam os preços para cima: o aumento da demanda, o aumento dos custos e a emissão de moeda. Cada um deles age de um jeito completamente diferente na economia. Então, vamos tirar um minutinho aqui para analisar cada um desses culpados de perto? Vamos ver como isso funciona na prática. O primeiro motor é a chamada inflação de demanda. Ela acontece quando as pessoas e as empresas querem comprar muito mais coisas do que as fábricas e o comércio dão conta de produzir. Pensa num cenário de Black Friday, só que ampliado para a economia inteira. É muita gente disputando prateleiras que já começaram a esvaziar. Quando a procura é gigantesca e a oferta é limitada, não tem jeito. A consequência natural é o mercado subir os preços. Já o segundo motor opera de outro jeito. É a inflação de custos. Aqui, o problema não é que está todo mundo comprando demais. O problema é que produzir qualquer coisa ficou mais caro. Imagina que tem um choque global e o preço do combustível dispara. Ou a energia elétrica fica um absurdo. O custo de manter uma fábrica funcionando simplesmente explode. E claro, as empresas não vão absorver esse prejuízo sozinhas. Elas repassam essas despesas extras direto para o preço final, aquele que a gente paga lá no caixa do supermercado. E aí chegamos no terceiro fator, a emissão de moeda. De uma forma bem objetiva, isso rola quando o governo decide literalmente imprimir mais dinheiro e colocar na praça, só que sem que a produção e o crescimento do país acompanhem essa quantidade nova de cédulas. É pura matemática. Se você tem muito mais dinheiro circulando por aí para comprar a exata mesma quantidade de produtos que já existiam, o valor desse dinheiro é diluído. A moeda passa a valer menos e, como reação para compensar isso, os preços sobem. Beleza, compreendemos os motores, vamos para a seção 3. Como a gente mede a inflação? Para saber o tamanho real do problema, a gente precisa acompanhar a febre dessa economia com termômetros super precisos. E um conceito crucial aqui: a inflação não é medida olhando só para um produto. Se o preço do feijão ou do tomate dá um salto absurdo essa semana, isso por si só não representa inflação geral. A métrica correta é baseada numa cesta de produtos e serviços que foi pensada para representar o consumo médio das famílias. Tem de tudo lá: saúde, transporte, moradia, comida. Só a título de curiosidade, no Brasil da década de 80, os preços subiam tão rápido que os supermercados remarcavam as etiquetas de manhã e de tarde. Uma cocora que hoje é impensável, justamente porque a gente tem esse controle rigoroso baseado nesses termômetros. E agora, o que é muito interessante de notar é como a gente descomplica essa famosa sopa de letrinhas das siglas brasileiras. O IPCA é o nosso termômetro mestre, a inflação oficial do país. Ele mede a variação de preços para uma faixa gigante da população, de quem ganha 1 até 40 salários mínimos. Logo abaixo, a gente tem o INPC, que foca na galera que ganha de 1 a 5 salários mínimos e que serve muito de base para os reajustes salariais e de aposentadorias. E por fim, o IGPM, famoso como a inflação do aluguel. Ele é um pouquinho diferente porque capta muitas oscilações lá no atacado e nas matérias-primas, antes mesmo do produto chegar na prateleira. Entrando agora na nossa última parte, a seção 4, o impacto no bolso. É o momento de a gente tirar os gráficos do papel e trazer para as consequências nuas e cruas do mundo real.
O verdadeiro problema, a dor de cabeça real da inflação, não é só ver o preço subir. O impacto doloroso bate de frente quando a gente percebe que o salário, na grande maioria das vezes, não acompanha essa escalada na mesma velocidade. O custo para você bancar a exata mesma vida, a mesma feira, o mesmo aluguel, vai crescendo rápido, mas a renda costuma ficar ali, estagnada. E isso cria um abismo enorme na qualidade de vida das pessoas. Então, o ponto central aqui é entender a matemática implacável desse número. Vamos pensar num exemplo prático. Se a inflação num ano fechou em 10% e não houve nenhum reajuste no salário do trabalhador, a consequência direta é o empobrecimento. Na prática, essa pessoa ficou 10% mais pobre. O número lá no saldo do banco continua idêntico ao do ano passado, mas a capacidade real de comprar e de usar serviços encolheu uns bons 10%. Para evitar que essa bola de neve fuja do controle, existe uma espécie de antídoto institucional. Como a gente vê do lado esquerdo, uma economia febril é um ambiente superaquecido, com preços disparando sem freio. Para lidar com isso, o Banco Central pisa no seu principal pedal de freio, a taxa básica de juros, que aqui no Brasil é a famosa Selic. Quando a Selic sobe, pegar dinheiro emprestado fica mais caro. Os financiamentos pesam mais e, naturalmente, o consumo dá uma esfriada, como você pode ver aí no lado direito. É uma manobra necessária para forçar os preços a voltarem para o eixo. O que nos leva a este último questionamento bem provocativo para fechar nossa explicação detalhada de hoje. A gente acabou de ver que o remédio da taxa de juros atua para esfriar o consumo e segurar as altas. Mas será que, no fim do ciclo, o nosso salário consegue de fato alcançar o patamar elevado dos preços que já subiram? Deixa essa reflexão no ar sobre a corrida incansável entre os nossos rendimentos e o custo de vida. Muito obrigado por acompanhar essa análise, continuem questionando como o mundo funciona e até a próxima.